Graças a Deus, chegamos no momento da palavra do Senhor. Se você pode, acompanhe a leitura em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso de número 17. Bem pequenininho esse versículo que diz: orai sem cessar. Isto mesmo, orai sem cessar. Hoje eu quero falar sobre o dever de orar sempre. Eu nasci no Evangelho, cresci no Evangelho e eu cheguei a um momento de pensar, meu Deus, não tem outra mensagem não, porque toda vez que o pastor vai falar, vai pregar, resolve tudo com oração, com leitura da palavra. Toda vez é. Não tem uma receita nova não, eu ficava pensando, né? Já sei, o problema é esse, resolve com oração e com meditação na palavra, com jejum. Eu ficava pensando assim. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa que talvez você não percebeu ainda. O seu valor dado à oração é o mesmo valor que você dá ao próprio Deus. Talvez você diga, mas como assim, pastor? Deixa eu lhe dizer mais uma coisa. Se você não ora, é porque você não ama a Deus. Se você ora pouco, é porque pouco você ama a Deus. Se você ora, é porque você ama a Deus. Se você quer orar mais, é porque você quer desenvolver ou crescer no amor para com Deus. Devemos orar e orar sem cessar. Se está bom, você deve orar. Se está ruim, você deve orar também. Se você está na bênção, você deve orar. Se está faltando o necessário, você deve orar também. Se sua família está na presença de Deus, você deve orar. Se seus filhos estão nas drogas, o marido na bebida, não interessa a situação, você deve orar sem cessar. Nós precisamos ter uma vida de oração. E quando eu digo que você precisa ter uma vida de oração, eu estou dizendo que você precisa de maturidade espiritual. Você precisa desenvolver uma disciplina espiritual. Sem esse negócio, você não vai para canto nenhum. Você precisa fazer negócio com Deus para que urgentemente você comece a orar e ter uma disciplina na oração. Isto é, você deve orar e orar sem cessar. O que acontece, irmãos, é que isso é primário na nossa fé, o dever de orar. Mas eu não sei se isso acontece com você, porque pelo menos comigo acontece. A gente começa numa campanha de oração, a gente começa criando um plano de oração diário e os dias vão passando e parece que a gente vai perdendo o interesse. Nós nos cansamos, nós criamos outras prioridades, nós perdemos o foco, nós temos a sensação, irmãos, que há muitos empecilhos para a gente orar. Muitos empecilhos. E, de fato, assim, há muitos empecilhos, inclusive eu quero falar de alguns aqui na mensagem. Mas não esqueça, a oração ela tem tudo a ver com o amor que você tem por Deus. Se você não ora, você não ama. Guarde isso no seu coração. Então vamos lá, dito isto, eu quero, através dessa palavra, falar e pontuar alguns empecilhos que podem nos afastar
da oração. Nos afastar de viver uma vida de amor para com Deus. Porque que Deus te ama, a gente sabe. Eu quero saber se você ama a Deus. Eu tenho convicção que Deus me ama. Agora, eu às vezes vejo nas minhas práticas que eu não amo a Deus como deveria. E aí está o mal que deve ser atacado. Vamos lá, e agora a mensagem fica bem prática. Pastor, quais os empecilhos que estão nos atrapalhando para a gente viver uma vida de oração? O primeiro empecilho é uma dúvida. Tem muitas pessoas que se perguntam: será que as minhas orações estão sendo atendidas? E tem a sensação de que ora, e as coisas não acontecem. Deus não escuta a sua oração, Deus não responde a sua oração. E aqui eu identifico um problema. Olha aqui. Eu identifico um problema que deve ser tratado. Pastor, será que as minhas orações são ouvidas? Veja bem, aqui, irmãos, há uma dificuldade que precisa ser vencida. Você, veja bem, aceitou Jesus, mas você tem dúvida se Jesus lhe aceitou. E aí está o problema. Você pode estar se sentindo indigno, você pode ter alguma dúvida ainda da sua conversão porque você ainda está apegado a algum pecado, alguma fraqueza. Você vê que o seu caráter não está afinado com o caráter de Cristo e você, infelizmente, deixa essa dúvida entrar no seu coração. Será que Jesus me aceita? Será que eu sou? Olhe, em nome de Jesus, isso precisa ser vencido, viu? Você aceitou Jesus. E antes de você aceitar Jesus, Jesus já lhe aceitou. Enquanto você deixar de pé essa dúvida, o diabo ele tem a faca e o queijo para lhe destruir. Isto é, o diabo tem nas mãos uma arma poderosa para lhe destruir, porque você fica em dúvida, será que eu sou um servo verdadeiro? Será que Deus me aceita? A palavra do Senhor nos diz, lá em Romanos 8, versículo 1, olha que coisa linda, que não há nenhuma condenação para você chegar até Deus. Não há quem lhe impeça de chegar a Deus através da oração e da sua oração ser ouvida por Deus. Romanos 8, 1 diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nada nem ninguém, se você quer viver e andar pelo Espírito, nada nem ninguém pode impedir que as suas orações sejam ouvidas, porque Deus, através de Jesus, Ele já te aceitou. Hebreus capítulo 4, versículo 15, vai dizer que Jesus é o nosso sacerdote ou sumo sacerdote. Isso quer dizer que quando Deus olha para você, Ele não vê você, Ele vê Cristo, que pagou o preço pelos seus pecados. Por isso que você é justificado. O olhar de Deus para você vê a purificação do sacrifício de Cristo e não quem de fato você é. O diabo fica perturbado quando você entende e compreende isso. Por isso que não há mais nenhuma condenação. O sumo sacerdote, ele que nos representa, ele que é a ponte, ele que nos faz puro
e justificado diante de Deus. E olha o que o texto diz, Hebreus 4,15. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Aleluia. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Receba essa palavra. Deus lhe aceitou e suas orações estão sendo ouvidas e serão atendidas através de Cristo Jesus. O segundo empecilho que nos afasta da oração é algumas pessoas que se sentem envergonhadas. Diz assim, Pastor Júnior, veja bem, eu já estou assim, sem cara de chegar para Deus porque eu sou, pastor, tão fraco, eu começo minha vida espiritual bem, depois eu vou caindo ali no esquecimento e tal. Pastor, quando o problema vem, aí eu vou buscar Deus. E olha só, muitas pessoas se sentem envergonhadas porque só buscam a Deus quando estão com um problema, quando o problema ele se expressa de forma mais agressiva, aí você vai e corre de novo para Deus. Tá tudo bem, você vai se distanciando. Aí o problema vem, você corre para Deus. A maioria das pessoas, elas têm dificuldade de admitir isso, mas na prática é o que acontece. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Isso é algo que deve ser identificado na sua vida e deve ser corrigido. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa que é a verdade bíblica. Nem eu, nem ninguém tem o direito de lhe condenar porque você faz isso. Sabe por quê? Porque a Bíblia não lhe condena. A Bíblia não lhe condena. A Bíblia não lhe condena. E quem é você e quem sou eu para lhe condenar? Veja o que diz o Salmo 107, verso 5. Diz assim, famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Você não vai ouvir nunca de Deus lhe dizendo, porque você só me busca na crise. Você não vai ouvir nunca Deus falar isso para você. Eu não vou lhe ouvir não, porque você, quando está na bonança, você não me busca. Por que você só me busca agora? Você nunca vai ouvir isso de Deus. Deus conhece a sua estrutura. A palavra de Deus diz lá em 1 Samuel 36, e Davi muito se angustiou. No momento de angústia, de prova, de dificuldade, Davi foi buscar ao Senhor e pedir a Deus o que fazer, porque ele não tinha mais nada a fazer, ele estava totalmente à mercê dos problemas da vida. Haja vista, o inimigo tinha roubado os seus familiares, uma confusão maior do mundo. Davi perdeu tudo o que fazer. Ele vai para a presença de Deus e Deus lhe ouve. E diz Davi, vai em busca dessa tropa, você vai restaurar e conquistar tudo que o inimigo roubou, Davi, vai lá. O problema é que você acha que Deus é como você. A gente tem dificuldade de ajudar quem nos ajuda, porque a nossa natureza é miserável mesmo, é mesquinha. Quanto mais quem nos deu as costas um dia. Aí você pensa que porque você age assim, você tem tendência de agir assim, você acha que Deus age assim também. Deus está ouvindo, está na crise, está no caos, veio para Jesus, Ele está ouvindo a sua oração.
Ele está disposto a consertar o que está faltando nessa relação. Então, o primeiro empecilho é: será que as minhas orações serão atendidas? A gente viu que o problema é que você desconfia se Deus lhe aceitou. Não é se você aceitou Jesus, é se Jesus lhe aceita. A gente falou sobre isso. Agora, eu terminei de lhe mostrar que não é motivo para você ficar envergonhado, porque na bonança você esqueceu de Deus e agora você se aproxima de Deus. Nem eu, nem ninguém, nem você mesmo tem o direito de lhe afastar. Até porque a Bíblia diz que o Senhor é socorro bem presente na angústia. Por fim, eu quero lhe dizer, diante desse tema que estamos tratando hoje, dever de orar sempre. E a palavra de Deus nos diz: orai sem cessar. Eu quero falar sobre outro empecilho. E você pode dizer: não, pastor, mas isso é tão simples. Mas deixa eu lhe dizer, tem muitas pessoas enganadas em relação à oração, achando que a oração só pode ser atendida quando ela é feita em alta voz, quando você chora, quando fala em línguas estranhas, quando tem grito, choro, pulo e não sei o quê. Essa oração foi poderosa. Que conversa é essa? Que conversa é essa? Você tirou isso de onde? E esse mau costume e esse modismo religioso, isso afasta muitos novos crentes que às vezes ainda tem meio tímido, né? Os crentes que nasceram nas igrejas pentecostais, que já tem um certo tempo, ficam mais à vontade. E às vezes os novos crentes acham que Deus não está ouvindo a oração dele porque ele ora e não tem aquele fervor, né, entre aspas, que as pessoas acham que é Deus que está ouvindo a oração, que tem grito, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Olha, deixa eu lhe falar uma coisa. Não pense desse jeito, não. Não pense desse jeito, não. Deus ouve essa oração mansinha, quietinho lá no seu canto. Às vezes não consegue nem falar, porque a dor está grande. Não consegue nem sair uma palavra, mas você está lá no seu cantinho e diz: eu vou reservar esse momento aqui. Eu só lembro da oração de Ana. Você lembra, Ana, aquela mulher castigada pelos problemas da vida, não podia ter filho. Chegou um momento que Ana já não aguentava mais. Ana já não aguentava mais. Ela foi para o templo e ela só fazia ali chorar. Ela não conseguia nem falar. Ana só no coração falava, diz o texto. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli achou que ela estava embriagada. E me diga uma coisa: Deus ouviu ou não a oração de Ana? Seus lábios se moviam, porém não saía palavras. Eli fica tão perturbado que acusa a pobre da Ana de estar embriagada. Ela diz: não bebi nenhum vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado agora. Aleluia. Deixa eu lhe dizer uma coisa. No seu cantinho, com suas limitações, fale com Deus. Converse com Deus. Aí onde você está, não é à toa que você para, escuta agora o rádio, liga o rádio, nos assiste aqui. Não deixe de fazer sua oração quando você for sair de casa. Não esqueça
jamais de fazer sua oração antes das refeições. Tem pessoas que não têm o pão na mesa e você tem. Não esqueça, vez por outra, você que em casa vai até o quarto de um filho, da esposa, do esposo, faz uma oração, levantando as mãos para o céu em silêncio, apresentando seu filho, sua filha. Ao viajar, faça uma oração. Ao ter um momento feliz com a família, pare dentro do carro, faça uma oração. Reconheça o que Deus tem lhe dado, as oportunidades que Deus tem lhe dado, os livramentos que você nem sabe, nem percebe. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Fale com Deus todos os momentos da sua vida. Quando vier o dia mau, porque vem. Agradeça também, porque a Bíblia diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. É tempo de orar. É tempo de falar com Deus mais e mais. Até porque, se eu oro, é porque eu amo a Deus. Se eu não oro, eu não amo a Deus. Se eu quero crescer em amor para com Deus, eu devo crescer em oração. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que essa dúvida, que se suas orações, essa dúvida que nos diz, será que a minha oração será atendida, seja vencida em nome de Jesus. Não tenha vergonha de buscar a Deus só porque os problemas se levantaram e você corre para Deus. Não tenha vergonha, nem eu, nem ninguém pode lhe afastar do amor de Deus. E você fique tranquilo, se é seu jeito de orar, calmo, sereno, continue orando assim. Não tem nada a ver que a oração com grito, com não sei o que, é oração poderosa. A oração calma é a oração que não tem poder. Isso é conversa, viu? Você expressa a sua personalidade no jeito de orar e Deus conhece. Ore com fé, ore com verdade e ore sempre. Procure momentos no dia, porque quando você ora durante o dia, em alguns momentos do seu dia, como eu falei, quando você vai sair de casa, quando você chega, quando você vai dormir, quando você vai se alimentar, você está demonstrando que a todo momento você está conectado com Deus e reverente à presença de Deus na sua vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar.